E se o tal do descanso eterno não for bem um descanso? E se a vida depois da morte for, na verdade, um lugar de muito trabalho, aprendizado e propósito? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa visão fascinante sobre o que acontece quando a nossa jornada por aqui termina. Ou melhor, se transforma. Essa pergunta, talvez seja a questão mais antiga e profunda da humanidade. Todas as culturas, religiões, filosofias, todas tentaram dar uma resposta. A visão que a gente vai analisar hoje traz uma perspectiva que, olha, pode mudar o jeito como a gente encara não só a morte, mas principalmente a nossa vida. Então, a ideia central é essa. A vida continua. Mas, pode esquecer aquela imagem de ficar flutuando em nuvens, tocando harpa. A coisa aqui é bem mais dinâmica. Pensa nisso como se fosse o começo de uma nova fase. Uma fase de trabalho, de relacionamentos e, o mais importante, de evolução. Ninguém fica parado. Todo mundo continua tendo um papel para desempenhar no grande esquema do universo. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira grande ideia que a gente precisa desconstruir é a do ócio, da inércia. Longe de ser um estado de não fazer nada, o mundo espiritual é descrito como um lugar de ocupação constante, onde os espíritos se dedicam a um monte de missões e tarefas. E a diferença aqui é gritante. Aqui na Terra, a gente muitas vezes associa trabalho com cansaço, com estresse, com a preocupação de pagar as contas. Já no plano espiritual, a atividade é outra, é a do pensamento, da vontade. E a recompensa não é material, é algo muito mais profundo. É a alegria, o prazer de ser útil, de contribuir. E essa citação resume tudo, A felicidade lá viria não do descanso, mas da própria atividade. A simples consciência de ter um propósito e estar cumprindo esse propósito já seria a grande recompensa. Isso, sinceramente, vira a nossa noção de trabalho de cabeça para baixo. E não é uma bagunça, não. Existe uma organização. Os espíritos mais evoluídos, os superiores, atuam diretamente na harmonia do universo, como se fossem grandes engenheiros cósmicos. Já os que ainda estão no começo da jornada, os inferiores, também têm suas tarefas. E mesmo que sejam ocupações mais simples, elas são úteis e, o mais legal, servem como motor para que eles progridam. Ninguém fica estagnado para sempre. Certo. Então, os espíritos trabalham. Mas como eles se relacionam? A vida social no além, segundo essa visão, não é tão diferente da nossa num ponto-chave. Ela é governada por um princípio muito poderoso, o da afinidade. A palavra-chave para entender tudo isso é afinidade. É literalmente uma questão de sintonia. Espíritos que pensam parecido, que sentem parecido, que têm os mesmos objetivos, eles se atraem, naturalmente. A grande diferença é que lá não tem máscara social, não tem fingimento, a conexão é transparente, baseada na essência de cada um. E essa atração por afinidade acaba formando grupos que a doutrina chama de famílias espirituais. Os bons se juntam pelo desejo de fazer o bem. E os maus? Bem, infelizmente eles também se juntam pela afinidade no mal, pela necessidade de estar entre os seus iguais. A lei funciona para os dois lados. Isso traz uma reflexão bem séria sobre os nossos relacionamentos aqui, Sabe aquelas amizades ou amores baseados só no interesse, na aparência, no status? Pois é, eles são frágeis. Quando o corpo físico se vai, a base dessas relações some junto e elas simplesmente se desfazem. Por outro lado, as afeições de verdade, aquelas baseadas numa simpatia real de alma para alma, essas não só continuam como ficam ainda mais fortes. Porque, livres das pressões e interesses daqui, esses laços se tornam puros, se tornam sólidos e duradouros. É o amor e a amizade na sua forma mais pura. E sobre o famoso conceito de almas gêmeas? Então, aqui a visão é um pouquinho diferente. Aquela ideia de que cada um de nós é uma metade procurando a outra para se completar é vista mais como um mito. Cada espírito já é um ser inteiro, completo. O que existe sim é uma união muito profunda entre espíritos que têm uma afinidade gigantesca, que caminham juntos há muito tempo. Mas a ideia de ser incompleto não se aplica. E por falar em caminhar junto, a gente chega num dos conceitos mais bonitos e consoladores. A ideia de que não estamos sozinhos nessa jornada. Existe todo um sistema de apoio espiritual ao nosso redor, e a figura mais conhecida disso são os anjos da guarda. Pensa aí em todos os momentos de dificuldade, de dúvida, de solidão que a gente passa. A resposta que essa doutrina dá é um sonoro não. Existe sempre alguém nos amparando, torcendo pela gente, mesmo que a gente não consiga ver ou sentir. E a função desse protetor é muito clara, muito prática. É nos guiar para o caminho do bem, nos inspirar bons pensamentos, consolar quando a gente está mal, dar aquela força para levantar quando a gente cai.
É uma missão de amor que começa no nosso nascimento e segue com a gente a vida inteira. Agora um detalhe importantíssimo. Esses anjos não são uma raça diferente de seres. Eles são espíritos como nós. A diferença é que eles já percorreram um caminho evolutivo imenso e alcançaram um grau de perfeição. São como nossos irmãos mais velhos na jornada da vida, que hoje se dedicam a ajudar a gente a trilhar o mesmo caminho que eles já trilharam. E agora a gente vai para a parte talvez mais impactante, a que mais coloca a responsabilidade nas nossas mãos. A ideia de que nós mesmos planejamos os desafios que vamos enfrentar na vida. Quantas vezes, no meio de um problema gigante, a gente não se pergunta por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? A gente se sente vítima, né? Vítima de um destino cego, de uma punição. Mas e se a resposta para quem escolheu isso estivesse bem mais perto do que a gente imagina? A resposta, por mais chocante que pareça, seria nós mesmos. A ideia aqui é que, antes de nascer, ainda no plano espiritual, a gente teria a chance de olhar para a nossa jornada, para as nossas falhas, e escolher o tipo de prova, de desafio, que mais nos ajudaria a superar essas falhas e evoluir. E o processo é super lógico, focado no progresso. Primeiro, rola uma autoavaliação sincera. Depois, a escolha das experiências, não os detalhes do dia a dia, mas o gênero de prova, sabe? E o objetivo final é sempre um só: acelerar a própria evolução. A analogia que usam para explicar isso é perfeita. É como um doente que, querendo muito ficar bom, escolhe tomar o remédio mais amargo porque sabe que é o mais eficaz. No mundo espiritual, com uma visão mais clara, a gente entenderia que uma vida cheia de desafios pode ser, na verdade, o caminho mais rápido para a nossa cura espiritual. No fim das contas, o que isso quer dizer? Que as dificuldades da vida deixam de ser vistas como castigo e passam a ser vistas como ferramentas. Ferramentas que nós mesmos teríamos escolhido usando nosso livre-arbítrio para esculpir uma versão melhor de nós mesmos. É a responsabilidade máxima sobre o nosso próprio destino. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se cada ação, cada escolha, cada desafio superado aqui na Terra é um tijolo que a gente coloca na construção da nossa jornada eterna, e se fomos nós que desenhamos a planta dessa vida, o que exatamente a gente está construindo com as escolhas que fazemos todos os dias?